Versículo 5, Gênesis. Espera um pouco. Falei 44? Misericórdia. Misericórdia de Deus na minha vida, irmãos. Gênesis capítulo 47. Agora sim. Versículo 5 ao versículo 10. Amém, misericórdia? Amém. Então falou o faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra. Faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha vida, as minhas peregrinações, são 130 anos. Repita comigo: 130 anos. Poucos e maus são os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Curve sua face, vamos orar, Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite, porque verdadeiramente tu és a rocha muito mais alta do que nós. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, que não sejam os nossos pensamentos, Pai, que eu não venha pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, nem mesmo aquilo que eu quero, mas aquilo que nós precisamos ouvir do teu Espírito nesta noite. Pai querido, que o Senhor possa quebrar corações aqui, ao começar por mim, Pai, do maior, do mais ancião ao mais novo. Quebra corações, para que a tua palavra entre e faça morada em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos. Repreendemos toda a força contrária à tua, toda a ação do inimigo, toda mente vagando, Senhor, que possa ser trazida a este lugar, para que haja entendimento no ouvir, Pai, no ouvir e sair pelo outro, mas que possamos fazer a aplicação real da tua palavra, dia após dia. E só assim nós cresceremos na tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Podem sentar, glorifique e exalta Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. Viver ou sobreviver é o tema da nossa mensagem hoje. Viver é aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Viver. O dicionário vai dizer que a definição de viver é aproveitar a vida naquilo que ela tem de melhor. Não é sair por aí fazendo um montão de loucuras, não, mas é entender aquilo que Deus nos deu de bom, é sermos gratos, é entendermos de onde saímos e aonde Deus nos colocou. Olhamos para o futuro e eu entendo, quando olho para o meu futuro, que eu estou muito longe daquilo que Deus quer que eu seja. Mas quando eu olho para o meu passado, eu entendo que eu já sou muito diferente daquilo que um dia eu fui. E nisso nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. É aproveitar a vida que nós temos de melhor. Alguns nem casariam, mas Deus já deu família. Alguns não estariam aqui hoje para adorar e glorificar o nome dEle, mas pelas mãos fortes do Senhor, você chegou até aqui, para a honra e para a glória do nome dEle. Alguns não estariam nem de pé, para que nesse culto de família pudesse glorificar e exaltar. Outros foram desacreditados no dia do seu nascimento. Outros, durante a sua infância, foram para o leito de morte. São milagres de Deus na nossa geração. Olha para alguém e fala assim: você nem deveria estar aqui, mas está. Então viver é isso, irmãos. Viver é viver a vida e aproveitar o melhor que ela tem. Isso é viver. Diferente de sobreviver. Sobreviver é permanecer vivo depois de algo, depois de resistir a alguma coisa. É estar vivo depois de uma enchente, é estar vivo depois de um atentado, é estar vivo depois da pandemia. É sobreviver. Nós somos sobreviventes dessa pandemia. Isso vai entrar para o livro de história. Daqui a 20 anos, as crianças vão estudar a pandemia no Brasil, e nós sobrevivemos a essas questões. Nós somos a igreja da pandemia. Essa igreja começou em 2020.
onde muitas igrejas estavam fechando a porta, Deus levanta uma igreja em meio à pandemia, para mostrar que Ele não é Deus daquilo que se vê, ou daquilo que se serve. Ele é o Deus do impossível e do sobrenatural. Então sobreviver é isso. Depois de uma enchente, um naufrágio, algo ruim, nós sobrevivemos a um atentado, nós sobrevivemos a algo difícil. Mas aquilo que era para ser no momento, está virando constante. Nós estamos sendo, irmãos, uma geração de sobreviventes. Ao invés de vivermos a vida, nós estamos simplesmente sobrevivendo. Todos os dias. Tem gente que não vive, sobrevive. Nós somos a geração que não sabe o que é viver. Está se levantando uma geração que não sabe o que é bom, não sabe viver a vida. Uma das gerações mais complicadas. E quando eu falo geração, não estou falando de juventude, não. Eu estou falando de todos aqueles que estão hoje vivos e habitam nessa geração, inclusive a mim. Todos nós fazemos parte dessa geração. É uma geração que vive em frangalhos. Antes da guerra, ansiedade. Durante a guerra, depressão. Depois da guerra, impressão das guerras que passaram. Uma geração que vive em frangalhos, vive em guerras, com as sensações de guerras que já passaram há muito tempo. Nós somos essa geração. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para mal-estar, tudo é motivo para picuinha. Meus irmãos, eu adoro os louvores sobre sobrevivência. Tem aquele, apesar das feridas, tem outro, sobrevive adorando. Mas não dá para sobreviver o tempo todo. Olha para alguém e fala assim: nós temos que aprender a viver. Não dá para ser um sobrevivente em todo o tempo, colocando guerra até onde não tem. A gente está tão acostumado a sobreviver que guerras que não existem, eles trazem. Tem gente que, se não tiver uma guerra para viver, não é vida. Um sobrevivente não sabe viver em paz, não sabe aproveitar o melhor que a vida tem. Nossa geração é uma geração de problemas. Escolha da roupa dá problema, escolha do louvor dá problema, escolha da música dá problema, a marca dá problema, a escolha do vestido e do uniforme dá problema, a escolha da decoração dá problema. Uma geração de problemáticos, irmãos. Se o pastor passa e não vê, o pastor está desviado, não liga para mim, já acha, às vezes o pastor simplesmente não viu. E olha, para ter alguém distraído, sou eu, irmãos. Já estou me desculpando antes. Se tem alguém distraído assim como eu, tenho mais um monte. Mas nós somos uma geração de problemáticos. Se pedir para alguém sair do banco jovem e se levantar para o mais velho, tem muita mãe que vai falar assim: por que o meu filho? Problema, picuinha, tribulação. Geração que não sabe o que é vida, geração que não sabe viver, que leva tudo a ferro e fogo. Quer ver um exemplo? Tem uma professora na escola do meu filho, que eu não vou falar o nome dela não, mas essa professora, no primeiro dia de aula, ela chegou para Miguel e falou assim: quando a água entra no estado gasoso e depois esse estado se desfaz, estágio, não sei se era condensação, liquefação, eu não lembro mais isso, irmãos. O primeiro, o segundo grau foi em 1994, mas eu acho que é um negócio desse. E é lógico que Miguel errou, irmãos. É lógico que ele errou. Santa Lúcia. E ela, Miguel Justo, e o que é isso? E ele errou de novo. Ela falou: Miguel Justo, você tem que estudar mais. Qual é o seu colégio? Meu colégio era tal. Ela falou: não conheço, nunca ouvi falar nesse colégio, mas tu tem que ler mais. E aí a mãe já queria ir lá. Eu vou lá, essa professora vai ver. Eu vou lá, eu vou falar, está perseguindo meu filho. Eu falei: calma, calma. Conversei com o Diácono Marcos. Quando eu falei o nome da professora, o Diácono Marcos: essa aí pegou no meu pé, essa é terrível, pastor. Conversei com a irmã Silvia. Quando eu falei o nome, ele disse: essa aí que está. Olha quantas gerações ela já pegou. O Diácono Marcos é mais velho que eu, uns 5 anos, irmãos, ou 3. Apertou o Diácono Marcos, apertou a irmã Silvia,
apertou as duas filhas, é um dinossauro no ensino, irmãos. Olha, Janice, não adianta, varô. Se tu for lá para reclamar, vai piorar. Vai lá perguntar para ela o que a gente pode fazer. Se ela é professora da antiga, é a professora que gosta quando mãe vai perguntar porque o filho tirou nota baixa. Porque na nossa geração hoje o pessoal não quer saber o porquê. Só quer saber se a nota está baixa, a culpa é de alguém lá. Nunca é do filho. Nunca é da gente que não para ensinar. A culpa é sempre de alguém. Vou falar o nome, está gravando? Vou falar não. Está gravando, vou falar não. Gertrude, pronto, falei. Gertrude. Falei o nome da professora. Falei, vai lá, conversa quando ela chega no sapato. Chega devagar, que esse tipo de professor vai te atropelar. E o negócio ainda vai virar para ele. Janice foi lá. Dona Gertrude, eu sou a mãe do Miguel, eu queria conversar com a senhora e queria saber o que eu posso fazer. Miguel está vindo de um colégio mais fraco, esse colégio aqui é muito puxado. Ela olhou, ela falou assim, ela sabe que a senhora é a primeira mãe que me procura há muito tempo para saber de como vai o filho na escola. Não, mas o Miguel é esforçado, pode deixar que eu vou ajudar ele sim naquilo que eu puder. Olha aí, Miguel, deu um ponto lá. Agora vai brigar igual essa geração que sai brigando e nem sabe por que está brigando para ver se não dá ruim. Então nós somos uma geração que não sabe viver, irmãos. Estamos brigando por tudo e por qualquer coisa. Não entendemos nem que algumas coisas é privilégio de Deus na nossa vida. Nem isso nós conseguimos entender. Nós vemos guerra dentro da família. Irmãos, o grupo das famílias está acabando com essa guerra política. Tem gente saindo do grupo. Tem grupo de esquerda, tem grupo de direita. Eu ouvi falar no meu trabalho, meu irmão, não vou falar com ele nunca mais. Minha filha, eu não quero ver a cara da minha filha. O pessoal está saindo do grupo, está brigando. As famílias estão diminuindo o grupo da família. Está acabando, é guerra para todo lado. Geração que não sabe viver. Geração de sobreviventes. Nós estamos virando a geração que sobrevive, não que vive. Enquanto arrumarmos briga com tudo, enquanto não soubermos viver, não soubermos gerir nossas emoções, nossas guerras pessoais, nossas batalhas, nós não vamos entender o que é vida. Isso aqui é só uma introdução. Vamos entrar aqui. Li a palavra, estou dando uma introdução sobre o que é viver, sobre o que é sobreviver. Mas deixa eu entrar na palavra aqui. Nós vimos que José se torna o segundo no Egito. José, tirando Faraó, Faraó simplesmente era o homem mais poderoso do mundo antigo. Nessa época, Faraó era o homem mais poderoso do mundo antigo. Tirando Faraó, quem vinha? José. José, filho de Jacó, traído por seus irmãos, jogado numa cova, um poço, para que morresse, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar vai atentar contra José, ele vai fugir, José vai preso. Mas Deus estava na vida de José, porque a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Tudo que ele botava a mão, prosperava. Seja na casa de Faraó, fosse na prisão, prosperava. Tudo porque José era bom, porque Deus estava sobre a vida de José. Mas essa é a vida de José. José ele tem um encontro com seus irmãos, ele precisava liberar perdão. E liberar perdão é algo tremendo na nossa vida e também é decisão. Nós vamos aprender ao longo da nossa caminhada que santidade é decisão, querer ser diferente é decisão, fazer diferente é decisão, adorar a Deus é decisão e perdoar é decisão. Pastor, eu não sinto, ninguém vai sentir. Perdoar alguém que te maltratou, te humilhou, se for por sentimento, ninguém vai. A Bíblia não manda sentir, a Bíblia manda fazer. Perdoar é decisão. José, agora ele se torna o segundo do Egito. E ele vai chamar o seu pai, vai apresentar para o seu pai o homem mais poderoso do Egito, que é Faraó. Jacó, ele vem descendo, ele chega até Faraó. Versículo 7, nós acabamos de ler, vai dizer assim, ó, Jacó abençoa Faraó. Na visão que Jacó herdou de Abraão, de Isaac, ele sabia muito bem que quem abençoava era o maior, nunca era o menor. Mas ele chega diante do homem mais poderoso do Egito, e ele vai abençoar a Faraó. O que ele está dizendo para Faraó?
você pode ter o poder e você pode ter toda a autoridade, mas a bênção de abençoar, a retenção da fé está comigo, da promessa está comigo e não contigo. É isso que ele está dizendo. Quando ele chega diante de Faraó e ele abençoa um homem que é muito mais poderoso do que ele está dizendo: tu pode ter dinheiro, tu pode ter poder, mas a bênção está comigo. Aleluia. Eu entendia que a promessa abraâmica não estava sobre Faraó, estava sobre ele. É isso que ele está falando, porque pelo aprendizado dele, pela cultura, eu entendia que o maior tinha que abençoar o menor. Se ele abençoa Faraó, ele está falando para Faraó: espiritualmente eu sou autoridade aqui. É isso que ele está falando. O Deus é de Abraão, é de Isaac, é de Jacó. Mas antes de Jacó tem Isaac, tem Abraão, mas ele é descendência, Israel. Ele está dizendo para Faraó: tu é poderoso, mas a autoridade espiritual está comigo. E ele abençoa, mostrando que espiritualmente, nas entrelinhas, ele está dizendo que a autoridade espiritual era dele, apesar do poder de Faraó sobre toda aquela terra. E esse poder aumenta porque José estava ao seu lado. Ele interpreta os sonhos. José é o administrador, que vai administrar tudo que Faraó tem. E todo mundo antigo, para comprar comida, tinha que descer até o Egito, porque fome havia sobre toda a terra. Então, mais poderoso ainda fica Faraó. Mas Jacó, Israel vai deixar claro que a bênção, o retentor da bênção era ele, não Faraó. Faraó querendo ser cordial, Faraó vai falar assim: quantos anos o senhor tem? Ele vai dizer 130 anos. Ele vai falar a idade, ele poderia parar por aí. Tem momentos que nós falamos demais. A idade já bastava, mas ele vai continuar. Era o Senhor, e a gente sabe, o pessoal da terceira idade, para segurar quando eles têm que falar, eles vão falar isso. Não adianta. Ele podia parar por ali. A minha idade é 130 anos, ele podia parar por ali. Mas ele vai continuar dizendo: anos poucos e maus foram os dias da minha vida, e não chegaram aos dias de vida de meus pais, nos anos da sua peregrinação. Ele podia parar com a idade dele, mas ele vai fazer um lamento que vai expressar toda a vida que Jacó teve, mesmo tendo se tornado Israel no vale de Jaboque, no lugar mais raso do rio Jaboque. Ele vai falar algo que vai expressar o que ele levava, porque da boca sai o que está cheio o coração. Mesmo ele sendo detentor da bênção, mesmo ele sendo detentor da promessa, mesmo ele sendo o terceiro na linhagem de Abraão, ele vai dizer que seus dias são poucos e maus, que ele não chegou, e a perspectiva dele de vida é de não chegar na vida dos seus pais, porque Isaac viveu 180 anos, Jacó chega no Egito com 130 anos, e ele vai falar para o que ele comandava o Egito, para Faraó, que os dias deles foram poucos e maus, e não se igualavam aos dias de seus pais. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Jacó está afirmando: eu sou o filho da promessa, eu sou adorador, eu sou abençoador, eu sou profeta, eu sou crente, mas a minha vida não está como deveria, nem foi, nem está como eu gostaria. Minha vida, eu sou homem de Deus, sou homem espiritual, sou aquele que pode te abençoar, mas a minha vida não está da forma que eu gostaria que estivesse. Sabe o que eu entendo? Que para viver bem não é só uma questão espiritual, mas viver bem é uma questão moral, viver bem é uma questão emocional, viver bem é uma questão física. Eu comecei a orar pela minha vida e pela minha família. Senhor, eu quero ser espiritual, eu quero ser o detentor da bênção, mas eu quero viver bem com a minha esposa, com meus filhos e dentro da minha casa. Olha para alguém e fala assim: tu pode até ser o detentor da bênção, mas viver bem é muito mais do que isso. Você pode pregar muito, você pode ser eloquente, você pode profetizar e ter visão, e está vivendo mal. Jacó viveu mal. Jacó chega até o Egito, e Jacó vai se lamentar da vida que ele teve, da vida até ali, e que provavelmente, estou preocupado, mas Deus já sabe de tudo, e provavelmente aquilo que aconteceria lá na frente, sem perspectiva. Por que ele vai falar
os dias dele foram poucos? Porque voou e ninguém viu. Tem gente que se olha no espelho e não se conhece mais, e não sabe onde foram parar os dias. Foi tanta guerra, tanto esforço para sobreviver, tanta desilusão que não lembra. Pastor, envelheci, aquela roupa já não dá mais de mim. Eu nem sei o que eu fiz com meus dias, nem lembro o que eu fiz com meus anos, mas quando eu olhei eu já era um senhor, uma senhora diante do espelho. Poucos dias, poucos, os dias voaram, eram maus, não viveu bem, não tinha expectativa de chegar à idade do seu pai, 180 anos, não tinha, não sabia com que idade ele ia morrer, mas entendia que seria bem menos do que a dos seus pais. Agora a questão é, por que razão Jacó, ele vai falar que seus dias são ruins, poucos, abreviados, que ele nem viu as coisas acontecerem. Qual era o dia? Qual era? Não, olha para cá, qual era os dias de Isaac? E quais foram os dias de Jacó? Nós vamos fazer aqui uma comparação, irmão, simples. Qual a primeira atitude que eu vejo em Isaac, que eu não vejo em Jacó? Para que Jacó diga que seus dias foram maus, que passaram muito rápido, e que nem sabe se vai viver a idade dos pais dele. Tenho 45 anos, minha mãe fez 68, meu pai 69. E se eu não me cuidar, agora com 45 eu nem chego a 69, a idade deles. Nem chego também. O recorde já está alto. Jacó ele vai questionar seus dias. A retrospectiva da sua história está sendo questionada aqui. O que ele viveu, suas atitudes, suas decisões. Mas pastor, ele se transformou em Israel. Mas ele carrega. Na declaração dá para ver que ele carrega. Mas eu sou povo eleito, mas carregamos muita coisa. Mas eu sou separado, mas carregamos muita coisa ainda na nossa vida. Primeira atitude que Isaac teve. Diga comigo, sacrifício. Irmão, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. Ele chegou ao lugar onde Deus havia falado para Abraão. Ofereceu o filho dele em sacrifício. Abraão ergueu ali um altar, pôs a ordem à lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Mas antes Isaac vai perguntar para Abraão: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro? Deus queria testar Abraão para ver até onde ele era fiel, se o filho da sua promessa. Porque alguém que é prometido ser uma grande nação tem que deixar herdeiro. Isaac foi o maior presente de Deus para a vida de Abraão, o filho da sua velhice, para ele e para Sara. Mas Deus agora queria ver o quanto, não a morte de Isaac, mas o quanto Abraão estava disposto a adorá-lo e a obedecer. Abraão leva Isaac. A Bíblia diz que alguns historiadores vão dizer que quando Isaac nasceu, Sara tinha 91 anos e Abraão tinha 101 anos. E que a idade que Abraão foi levar Isaac foi de 127 anos. Outras literaturas vão dizer que Isaac tinha 30, 37. Nós vamos contar que ele tinha 25, 26, 27 anos. Jovem Isaac. Alguém de 26 anos, irmãos, não é uma criança. Ele conhecia muito bem o sistema sacrificial. No primeiro momento, Abraão vai levar 2 moços e seu filho para subir o monte. No primeiro momento, ele vai perguntar: cadê o cordeiro, meu pai? Onde está? Aqui está a lenha, aqui está tudo, mas cadê o cordeiro? Mas no segundo momento, quando Abraão começa a amarrar Isaac e coloca ele sobre o altar e sobre a lenha, ele começa a entender que o sacrifício era ele. Para ele era muito fácil tirar o seu pai da presença dele, porque o seu pai era um idoso e ele um jovem de 26 a 30, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, ele permanece quieto e confiando no que o pai dele estava falando. Primeira coisa que eu vejo em Isaac: alguém disposto a ofertar, alguém disposto ao sacrifício. Ele confiou de forma irrestrita.
na fé do seu pai. Não pense que um jovem de 26 anos se livra de senhor de 127, porque se livra. Viveu mais naquela época, se livra, mas mesmo assim, ele de forma irrestrita não pergunta mais nada e obedece o que o pai dele estava para fazer. Seria muito fácil, irmãos, para ele se desvencilhar de Jacó, se desvencilhar de Isaac, ou melhor, Isaac desvencilhar de Abraão, mas ele permanece ali quieto, servindo como sacrifício, servindo como um cordeiro. Deus impede o sacrifício, que Deus queria ver o coração dele, se ia falar mais o coração de servo, de adorador, ou o coração de pai. Tem momentos que Deus ele requer atitudes de nós, irmãos, mas o coração de mãe não deixa, o coração de pai não deixa Deus tratar aquilo que Deus tem que tratar, não deixa. Pode, e a gente entra onde não tem que entrar, mas eu vejo Isaac confiante, muito confiante na fé de seu pai. Mas quando eu olho para as atitudes de Jacó, eu vejo Jacó ouvindo sua mãe Rebeca, se vestindo de pelo, porque Esaú era peludo, se fingindo do seu irmão, sua mãe pegando uma roupa do seu irmão, colocando sobre Jacó, e Jacó, para roubar a primogenitura de Esaú, finge ser o seu irmão, não honrou o pai na sua velhice. Eu vejo Isaac honrando o pai, eu vejo Jacó não honrando seu pai. Estou vendo atitudes de Isaac, da geração de Isaac, estou vendo as atitudes da geração de Jacó. Uma geração que honra é uma geração que vai ter longa vida sobre a terra. Uma geração que não honra é uma geração que vai se lamentar por muitos anos, se é que vai ter muitos anos de vida sobre a terra, porque a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, para que seus anos de vida sejam longos sobre a terra. Ou você honra para ter vida, e quando eu falo vida, eu falo de saber viver, porque alguém também que não honra, tanto desce a sepultura, como tem uma vida amarga para o resto da sua vida. Pessoas amargam decisões que tomaram de forma errada. Eu olho para Jacó e eu olho para Isaac, e eu vejo atitudes diferentes dos dois. Segunda atitude, repita comigo: obediência. Com 40 anos de idade, Abraão vai pegar o servo mais antigo da sua casa, o mordomo, mordomia. Olha a mordomia cristã aqui de novo, irmãos. Vamos fazer um seminário de mordomia cristã logo. O que é o mordomo? Ele toma conta de tudo, mas nada é dele, ele vai prestar conta daquilo. Nossa esposa é mordomia, não é sua não, Deus deixou para tu tomar conta. Seu marido é mordomia, Deus deixou para tu tomar conta. Teu filho é mordomia, Deus deixou, mas não é teu também. Tu vai tomar conta e vai responder. Eu vou responder pela criação, pela forma, se eu apresentei Jesus para eles ou não, tudo isso vai ser respondido. Com 40 anos, o pai dele vai falar assim: olha, meu filho, vai falar para o servo dele: não quero que meu filho saia com cananeia. Meu filho não vai se envolver com as mulheres desse povo. Não deixe. Vai, arrume uma esposa para o meu filho. 40 anos. Quando eu olho para Isaac, eu vejo que Isaac é fora da curva, irmãos. 40 anos o pai dele está vendo esposa para ele do povo dele. 40 anos ele tem entendimento que não poderia se envolver com cananeia. Isaac e Rebeca, em uma época de poligamia. O que é poligamia, pastor? O homem podia, era aceito pela sociedade e era incentivado a casar com mais de uma mulher, porque ter muito filho ajudava na hora de disputa de território. Quem entrava contra o homem que tinha a família muito grande? Ninguém. Mas numa época de poligamia, Deus vai levantar Rebeca para Isaac. Isaac só teve uma mulher durante toda a sua vida, uma única mulher. Primeiro ele espera ser uma mulher do povo dele. Primeiro ele espera, o servo sai, ele é fora de curva, irmãos. Onde você fala assim: esse garoto não é para você. Vai ver se eu não vou casar, vai ver se é para mim ou se não é. Quem sabe da minha vida sou eu. Me botou no mundo, mas não me manda. Isaac é fora da curva. Certa feita minha mãe falou assim: essa garota não é para você. E tu sabe que aquilo ficou na minha cabeça: essa garota não é para você.
essa garota não é para você. E todo mundo me incentivando, você já trabalha, monta uma casa, assume logo. Mas aquilo ficava assim, essa garota não é para você. Não é que ela não prestasse, não era para mim. E se eu não ouvisse a minha mãe, irmãos? Se eu não parasse para ouvir o que a minha mãe tinha, aquilo ficou na minha cabeça que me impediu de prosseguir, porque eu não tinha Deus na minha vida ainda. Ou melhor, Deus já sabia quem Ele era, o que eu seria na mão dele, mas eu não entendia ainda a visão. Mas aquele conselho ficou na minha mente. E nós somos uma geração que não é dada ao conselho mais. E não fui, hoje eu estaria pagando pensão, estaria separado, teria dado muito ruim para mim. E não teria a família maravilhosa que Deus me deu. Ele era fora da curva. Ele espera. O servo traz Rebeca. Numa época de poligamia, ele casa-se com uma mulher, uma única mulher para a vida toda. Rebeca. Interessante, irmãos. Jacó casa-se com Lia, com Raquel, seu sogro Labão, ou Labão, mas é Labão. Fala que ele ia casar com uma, ele trabalha 7 anos, dá outra. Ele trabalha mais 7, fica com a outra. Não, tudo bem, pastor. Mas ele amava. Mas depois ele arruma umas 2 concubinas para ele. 2 mulheres e 2 concubinas. Uma era Bila. Inclusive o Rubem, seu filho, se deita com uma das mulheres de seu pai. E aí na hora do acerto, não botar a mão na coxa para jurar, dá ruim para Rubem. Ele lembra, lá no leito de morte, que o Rubem subiu sobre o seu leito e contaminou o seu leito. Está ruim. 2 mulheres. Aquele amava. Tinha uma mulher que ele amava, que ele desejava, que ele almejava. E Lia era a mulher que ele precisava. Porque as 12 tribos, a grande maioria dos filhos dele veio da outra que ele não queria. Por misericórdia, Deus abre a madre de Raquel. E tem José, por isso ele ama tanto José. Por isso José é um dos filhos preferidos de Jacó. Mas Jacó teve problemas. Uma teve ciúme da outra. Jacó ele vive poligamia. Jacó é traído pelo seu próprio filho. Enquanto que Isaac fica com uma mulher só pro resto da vida dele. Meus irmãos, o modelo de Deus para a nossa vida é uma mulher só. Uma mulher só. Tem gente falando por aí, pastor, divórcio é a bênção do recomeço. Não é não, divórcio é misericórdia. Não é bênção de recomeço não, é misericórdia. Tem gente falando bem alto, pregando isso. Divórcio deu ruim, é a bênção, não, misericórdia. Mas se Deus está te dando uma chance, faça diferente. Faz um esforço para agora dar certo. Faz um esforço para agora ser até que a morte se separe. É misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Isaac escolheu viver bem apenas com uma mulher, irmãos. Jacó viveu mal, com 2 mulheres, 2 concubinas. Olha a atitude de um e olha a atitude de outro, completamente diferente. Há quem diga e faz alusão de que o relacionamento de Isaac e Rebeca na Bíblia é o que mais se parece com o relacionamento de Jesus e a sua igreja. Vamos falar assim, mas pastor, ela enganou a Isaac. Mais ainda, a igreja não é perfeita, mas Jesus colocou um anel no dedo da igreja, e nem por isso, por ela não ser perfeita, abandonou, se divorciou ou não olha para ela. Ela enganou Isaac, mas nem por isso Isaac se divorciou, Isaac abandonou, Isaac teve outra mulher, arrumou uma novinha, permaneceu com Rebeca até o fim da sua vida. E as pessoas fazem uma alusão ao relacionamento de Isaac, sua esposa, Jesus e a igreja. Você não vê ciúme? Raquel teve ciúme de Lia, porque Lia tinha muitos filhos, Raquel nenhum, você não vê. Você não vê briga, ela engana ele uma vez e ela é perdoada. Assim como a igreja anda vacilante, mesmo assim, Jesus é o Deus da sua igreja. Isso não muda. Isso não muda, irmãos. Olha por que Jacó está falando. Seus dias foram poucos e foram maus. Olha as atitudes de Jacó e a vida que Jacó teve. Modelo de Deus, irmãos, é um homem e uma mulher. O homem não tem que ter várias mulheres por aí, nem mulher, vários homens. O homem para uma mulher, a mulher para o homem. E o modelo de Deus é homem
e mulher. Tanto é verdade que quando aumenta a corrupção do gênero humano, a humanidade se corrompe, Deus resolve acabar com todos. Deus vai resolver acabar com todo ser vivo sobre a terra. Vai olhar para Noé, vai falar assim, ó, você, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa de seus filhos. 8 pessoas entram na arca, 4 homens e 4. Tivesse alguma coisa errada com isso, ele botava 2 homens, botava 2 mulheres lá, mas ele repete o modelo de Adão e Eva. O modelo de Deus é homem e mulher. Esse é o modelo de Deus, gente. Esse é o modelo da criação, homem e mulher. Quando nós vamos ver a morte de Isaac, nós vamos entender que tem muitas pessoas hoje abandonando família, brigando, achando que sair do grupo e terminando todo mundo, o problema vai acabar. Mas sabe qual foi a última vez que Jacó, Esaú e Isaac se reuniram de novo? Foi no enterro de Isaac. Isaac em vida nunca mais ele teve a visão dos seus 2 filhos perto dele. Depois da confusão, Jacó até procura Esaú. Quando passa do volta de Jabó, pede perdão ao Senhor, mas não é mais a mesma coisa. Sabe quando que eles vão novamente? Ele poderia até mandar o servo, mas a Bíblia vai dizer que na morte de Isaac, lá em Gênesis capítulo 35, do 28 ao 29, e foram os dias de Isaac 180 anos. Versículo 29, Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó e seus filhos o sepultaram. A última vez que eles se encontraram foi unidos pela dor de Deus para a sua vida. Não deixe que o teu último encontro com o familiar teu seja pela dor. Olha para alguém e fala assim, ó, tem tempo de colocar as coisas no lugar. O que Deus está falando para você nessa noite? A última vez que eles foram se encontrar foi no enterro. A última vez que eles foram se falar, os três, o pai estava morto, os 2 irmãos e os filhos foram sepultar o seu pai. Talvez a última vez que você viu, porque tem a família núcleo dentro de casa e tem a família macro. Tem pessoas que se separaram por desavença. Não deixe que a dor seja o motivo de você se unir mais uma vez. Se for se unir mais uma vez, que seja pela saudade, que seja pela consideração, que seja para pedir perdão e ouvir, me perdoa, mas não deixa, em nome de Jesus, irmãos. Tem irmãos que não se falam, tem irmãos que não se dão, tem filhos que não falam com o pai, está de irmão com a mãe. Não deixe que o último momento que vocês vão se encontrar seja num velório ou no cemitério. Misericórdia, mas que Deus possa agir em cada coração, quebrar corações e situações, que Deus possa colocar aquilo que está fora no lugar. Não deixa que mais uma vez, se forem se unir, seja por dor, seja por enterrar alguém que os 2 amam, alguém comum. Quebre as cadeias em nome de Jesus, tire as dificuldades. O tempo passa rápido, precisamos aprender a viver e a viver bem. Ame enquanto a vida, depois que morre não adianta, não tem mais o que fazer. Estou com remorso, estou arrependido, fotografias não adiantam mais, irmãos. Hora de amar é hoje, hora de abraçar é agora, a hora de colocar as coisas no lugar é agora, é hoje. Último encontro de Jacó, Esaú e seu pai foi no velório. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que é necessário abrir o coração para Deus, deixar Ele trabalhar. Que Deus pode te usar dentro da tua família. Ao invés de ficarmos brigando esquerda da direita, vamos pregar Jesus dentro do grupo. Vamos falar que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Independente das nações, nações virão, nações irão. É claro que quando o justo governa, o povo se alegra. É claro que quando o homem mau tomou poder, o povo sofre. Isso é bíblico, isso é lógica, é Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. Mas é momento, nós que somos, que servimos a Deus, de abrir o coração e perdoar. Se Ele não quiser perdoar, o problema é dele, mas isso eu não vou levar comigo, irmão.
para a honra e glória do Senhor. Perdoar não é concordar com tudo que o outro faz, não. Perdoar é simplesmente você se liberar e liberar outras pessoas para viver. Aprenda. É necessário aprender a viver, irmãos. Olha agora no capítulo 48, para a gente encerrar, versículo 11. Olha o que acontece com Jacó na sua morte no Egito. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus lhes fez ver a tua semente também. Quando Jacó chega no Egito, ele chega sem esperança nenhuma. Ele vai dizer que os dias eram que poucos e eram que maus. Jacó vive 50 anos no Egito. Faz a conta comigo. Ele chega com 130, vive mais 50. Quantos anos agora ele tem? 180. Quantos anos viveu Isaac? 180. Ele achou que não chegaria aos anos dos seus pais. Deus fez o que com ele? Fez chegar aos anos de seus pais. Ele achou que a felicidade para ele era algo distante. Ele vai dizer para José: eu nem poderia mais te ver. Agora eu já estou vendo a tua descendência. Olha o que Deus faz com aquele que não desiste, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? Uma graça abundante. De alguém que não tinha esperança em Deus dar. De alguém que estava prestes e não tinha esperança nem de viver. 130 anos para ele ia acabar. Ele vive 180. Deus vai igualar a idade dele e a do seu pai, para mostrar para ele que ainda existe Deus sobre a vida dele, para mostrar para nós que ainda existe Deus sobre a nossa vida. Não havia esperança para Jacó. Jacó não só viu José, mas abençoou os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Deus é o Deus de esperança. Aprender a viver é parar de se culpar. Deixa eu falar algo de Deus para alguns aqui. Para de se culpar. Aprenda a viver. Pastor, eu cometi muitos erros na vida. Para de se culpar. O que passou, passou, irmãos. É colocar a vida diante do Senhor e entender que algo novo está na nossa frente. É fazer as coisas diferentes. Não deixa ninguém te acusar. Deus falou aqui nesta noite, irmãos: divórcio não é bênção de recomeço, é misericórdia. Mas se você divorciou, continua a tua vida. Deus é contigo, faça o que é certo, permaneça. Nosso Deus é Deus de segunda chance, sim. E eu glorifico a Deus por ele ser assim. Permaneça firme. Para de se culpar, para de olhar para o passado e achar que tudo acontece para os outros e não acontece para você. Jacó chegou assim no Egito, mas viveu mais 50 anos, se igualou à idade do seu pai e viu os netos dos seus filhos, ou melhor, os filhos dos seus filhos. Vivemos um Deus de graça abundante, vivemos um Deus do sobrenatural. Mas o que eu tenho de Deus para nós aqui nesse culto de família hoje: para de sobreviver simplesmente. Não dá para viver sobrevivendo apenas. Que possamos aprender a viver, irmãos. Aleluia. Entender o melhor de Deus para nós ainda nessa vida, ainda nessa geração. Aleluia. Qual é a tua recompensa, pastor? Gozar a vida com a mulher que amo. Qual a recompensa da Janice? Gozar a vida com o homem de Deus que ela escolheu e Deus separou para ela. Essa é a nossa recompensa na terra, irmãos. Salomão, o grande pregador, vai dizer: dessa vida sem sentido, ou seja, coisas que passam, mas algumas coisas são importantes. Olhar nossos filhos, poder ver os filhos dos seus filhos, irmãinho, é motivo para glorificar a Deus, é motivo para exaltar o nome do Senhor. Minha mãe poder ver os seus netos, é motivo para glorificar. Meu pai poder ver os seus netos, é motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, irmãos. Poder ver mais de uma geração dentro da igreja. Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para mim, eu olho para meu filho, eu vejo 3 gerações adorando o Senhor. Isso é motivo para eu glorificar e exaltar o nome dele. Aprenda a viver. A vida nem sempre é fácil, a vida é dura. A chuva cai sobre todos, mas olha para a tua vida. Deus tem nos sustentado todos os dias. Pode melhorar, luta para melhorar, vai estudar, vai batalhar, vai trabalhar, porque Deus é bom e ajuda quem trabalha, ajuda quem se esforça. Mas aprenda a ser grato. Que possamos aprender a viver e a provar o melhor de Deus para a nossa vida. Jacó chegar quebrado: sou detentor da bênção, sou pregador, sou professor, mas Deus pode fazer mais pela tua vida. Deus pode mexer na parte
Ele que está fazendo, Ele que está curando, Ele que está enviando, é Ele que está falando aos nossos corações. Irmãos, eu decidi, eu quero ser bênção, mas que o Senhor possa tratar da minha vida na área moral, emocional. Deixa Ele tratar. Você viu aqui Isaac esperando em Deus. Deixa o pessoal te chamar de bobo. Espere em Deus. O pessoal vai falar assim: Isaac era alguém, como eu falei, fora da curva. Hoje ele passaria por chacota. Seu pai falando, seu pai entrando, dando conselho nessa área. Vai ser na escola, vão te chamar de bebê, boca virgem, tem problema não. Aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar. E Deus tem algo muito especial para cada um dos seus filhos. Deixa falar. Tu já é separado, já é viúva, vai se guardar para quê? Vou me guardar porque aquele que eu sirvo é santo. A igreja é santa e me chamou para a santidade. É por isso que eu vou me guardar. É por isso que eu não me guardo. É por isso que eu espero o melhor de Deus para mim. Seja diferente, não seja igual. Temos que confiar, irmãos, naquilo que estamos vivendo, pregando e cantando. Deus é o Deus da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Deus do sobrenatural.